Nesse vídeo a gente vai falar sobre o processo de instalação do HKBird. O HKBird é uma ferramenta que funciona em conjunto com o Firebird 2.5, que adiciona uma série de funcionalidades, melhorando o sistema como um todo, adicionando questões de controle, de monitoramento, replicação, gerenciamento. Ele é dividido em duas partes. Uma parte que deve ser instalada no servidor e uma parte que pode ser instalada em uma outra máquina qualquer, que é a parte de administração. A parte do servidor funciona tanto em Linux quanto em Windows, e a parte de administração funciona apenas em Windows. A gente vai começar fazendo a instalação da parte servidor, né, do HKBird. No caso, nessa máquina eu vou fazer a instalação tanto da parte de administração quanto do servidor na mesma máquina, mas poderiam ser máquinas diferentes. A execução tem que ser como administrador. A instalação é bem simples. A gente vai seguindo aqui o ISA. Aceitamos os termos. Vou instalar na pasta padrão sugerida. Escolhi aqui uma instalação típica do servidor. Eu tenho outras opções aqui. Vou escolher uma instalação típica. Vou selecionar o path do Firebird 2.5, já para indicar qual. Eu poderia ter mais de uma versão do Firebird instalada, né, na mesma máquina. Então eu vou indicar qual que é que eu quero trabalhar. Aqui no caso eu estou rodando o Firebird 2.5 32 bits. Aqui eu posso informar os caminhos onde são gravados os arquivos de configuração e também o banco de dados de saída, né, que guarda as informações capturadas pelo HKBird. Vou deixar aqui no padrão, poderia mudar isso aqui de acordo com a minha necessidade. Vou indicar para ele fazer a cópia do plugin da Trace API. Ele tem um plugin especial, né, dele para poder fazer a captura das informações de monitoramento. E vou confirmar a instalação. E agora aguardar o processo de instalação. Bem, após a extração de todos os arquivos, né, e ele tem aqui um processo final para completar a instalação, em que ele avisa se ele vai começar o serviço DataGuard, se ele vai registrar o HKBird, configurar o FP Scanner, configurar o Transaction Monitor e assinar as news da Ebisurgeon. Eu vou deixar no padrão e vou seguir adiante. O processo de registro é feito via internet. Você pode, por exemplo, fazer a instalação da parte servidor em um servidor que não tem acesso à internet. Não tem problema nenhum, você cancela aqui o processo de registro. E depois, quando você fizer a instalação da parte de administração, numa máquina Windows que tem acesso à internet, você faz o registro do produto por essa máquina cliente. Vai funcionar normal. Então, não necessariamente você precisa ter acesso à internet do servidor. E você pode fazer isso num segundo momento. Eu vou, inclusive, encerrar aqui por enquanto. E vou registrar pelo cliente. Depois da instalação, ele abre automaticamente a página da Ebisurgeon para fazer a inscrição no newsletter. É uma opção, não é obrigatório, mas é interessante receber as notícias. E aí está concluída a parte da parte do servidor. Aí agora a gente vai fazer a instalação da parte cliente. Para fazer a instalação da parte cliente, a gente vai rodar a parte aqui da administração, né? E novamente rodar como administrador. Vamos prosseguir com a instalação. Aceitar o contrato de licença. Seguir adiante. Definição do local de instalação. Deixar por padrão. Aqui eu posso escolher quais ferramentas eu quero. Aqui você tem uma série de ferramentas, né, da Ebisurgeon, que fazem parte do HKBird. Performance Monitor, Monlogger, Scanner, Firebird Scanner, gerenciamento de backup, né, Firebird Backup, o Database Analyst, Transaction Monitor, alguns utilitários e o SQL Studio. Eu vou deixar por padrão para instalar tudo. Deixar por padrão a pasta em que ele vai criar. E eu escolho a opção de criar os ícones, né, ou não das ferramentas. E inicio a instalação. Vai estar fazendo a parte de extração dos arquivos. Aí é só aguardar até a conclusão.
Após a instalação, né, concluiu a extração dos arquivos todos, né, e agora a gente tem a opção de fazer o registro do HTKBird, né, e assinar aos newsletters. Eu vou deixar para fazer o registro depois, durante a execução da ferramenta. O processo de registro ele pode ser feito tanto durante a instalação quanto em qualquer uma das ferramentas. Tá? A gente vai deixar isso para fazer nesse segundo momento. E aqui a gente conclui a instalação também da parte de administração. Aqui a gente tem todos os ícones, né, que foram criados do HTKBird. E aqui a gente pode começar a trabalhar com a ferramenta. Para fazer uma verificação da instalação e também para fazer o registro da ferramenta, a gente vai iniciar o HTKBird DataGuard. Aqui nos programas instalados, a gente vai ter IB Surgeon, HTKBird Server Side e a gente tem aqui o Firebird DataGuard. Aqui eu tenho a questão de instalar o serviço, remover o serviço, iniciar o serviço, né, instalar com a aplicação, parar o serviço. A gente tem várias rotinas de gerenciamento. E a gente pode iniciar também aqui o Web Console. Vamos começar por aqui. E também a gente pode fazer o registro do HTKBird através dessa ferramenta. A ferramenta, o console de administração, ele é uma ferramenta web e que ele está rodando aqui na minha máquina local, no caso, né, eu estou acessando o servidor local e ele roda por padrão na porta 8082. Então aqui eu vou fazer o login usando o administrador, né, a senha padrão que vem pré-configurada, em que o usuário é admin e a senha é strong espaço password. Uma vez que a gente fez o login, o sistema vai, como ele não está registrado, ele vai me pedir a forma de registro. Se eu tiver uma licença, né, eu vou informar a licença, ou então eu vou fazer aqui a seleção da versão de demonstração, versão trial. Para a versão trial, eu tenho que colocar o meu e-mail e pedir a ativação. Foi feito o registro, ele é válido até o dia 6 de julho, no caso, ele vale por 14 dias, tá, a versão trial, e eu posso fazer a habilitação se eu tiver uma licença. E aqui eu posso começar agora a navegar pelas páginas do DataGuard, no caso estou indo para o dashboard. No caso, a ferramenta já identificou um Firebird padrão rodando na porta 3050, Firebird Classic. O default instance, só tem uma instância do Firebird rodando nessa máquina, que está instalado no path aqui. E agora eu vou adicionar monitoramento. Aqui ele me trouxe todas as informações em que eu posso mudar, né, se eu tiver alguma necessidade. A minha senha de sysdba, que no caso a máquina está com a senha padrão master key, tá, que obviamente numa instalação em produção isso não vai estar assim, você vai modificar de acordo com a tua senha, né, com as tuas credenciais. Após o registro do servidor, ele vai fazer a carga dos dados do servidor para começar a parte de monitoramento. Aqui a gente tem o dashboard principal do DataGuard e aqui a gente tem informações sobre o monitoramento. Então aqui ele já está indicando em verdinho que está tudo ok, né, sobre o servidor, a parte temp files, log. Se tivesse algum problema, eu estaria indicando aqui, tanto nos ícones, a gente poderia ver quais são os problemas. Tá? Aqui a gente tem alguns alertas, né, de que, por exemplo, a replicação não está ligada, os auto-updates estão num estado desconhecido, a opção de enviar os logs também está desconhecido. E aqui a gente tem um monitoramento do espaço em disco do servidor. Então a gente tem o espaço livre, meu disco é de 50 GB, o servidor está usando 0,04%, outros arquivos têm 27,95% e eu tenho 72% livre. Tá? Então aqui a gente concluiu o processo de instalação. Uma vez que a instalação está concluída, a gente registrou o servidor, a gente vai fazer o quê? Registrar agora o banco de dados.
Então vamos fazer o registro de um banco de dados aqui de teste. Então a gente vai dar um nome para esse banco de dados. Então aqui é um nome amigável. Vamos colocar aqui banco de dados de demonstração. A gente pode informar o path ou o alias. Eu vou informar aqui um alias. O alias é o demo. E eu tenho aqui o output directory desse, onde vai ser gravado os dados, né, que vai usar através do DBID por padrão. Então eu vou salvar aqui. Então aqui, após a instalação e o registro do servidor e do banco de dados, né, a gente registrou aqui a base de dados para monitoramento, a gente já tem aqui algumas informações sobre o banco de dados. A gente vai entrar em detalhes sobre a ferramenta FB Data Guard e outras ferramentas do HKBird em outros vídeos. Esse aqui era basicamente para explicar sobre o processo de instalação e de registro para iniciar o processo. Nos próximos vídeos a gente vai ter mais detalhamento de todas as ferramentas. Obrigado por assistir o vídeo e até o próximo.